Olá, gerente de projeto sustentável inteligente. Estamos nas aulas abertas sobre a IA generativa e aqui então aula 8, a IA generativa e o futuro da saúde e da longevidade. Então, em resumo, aqui ajudando o pessoal então da área do bem-estar agora, agradecemos o pessoal aí do grupo Inova também que está nos ajudando nesta área de conhecimento e mais todas as fármacas e as empresas de saúde, bem-estar, medicina que nos ajudaram, né? E neste compilado agora da aula 8, futuro da saúde e a longevidade utilizando a IA generativa. Bom, é o que o pessoal então da Inova nos falou, que os pilares da saúde integral é a saúde física, mais saúde mental e mais autoestima. Então, que é o corpo, mente e alma, né? Propriamente dito aí, que o pessoal da Inova tantos nos fala, saúde física, saúde mental e autoestima. Temos aí, então, pilares, né? A saúde física é os exercícios, cuidados médicos e assim por diante, o sono é importante também, né? A saúde mental, os hobbies, vidas sociais, todo esse tratamento terapêutico, meditação ajuda e autoestima também, os cuidados estéticos, mente, confiança, visão de mundo e assim, sentido de pertencimento, e aí um estado meditativo mais elevado, é um mindfulness mesmo, a soma dos três é que traz isso. Os tratamentos estéticos, e a turma da Inova que nos fala isso, traz uma autoestima também, por isso que atua no seu pilar número 3, né? Além da saúde física, obviamente, mas eles comentam que é o pilar 3 da autoestima que faz então a pessoa, principalmente na longevidade, aumentando então essa autoestima, né? As mulheres com grande mais ênfase, principalmente na sociedade brasileira, né, que é um pouco machista. As mulheres estão cobradas em serem bonitas, maravilhosas e, além do mais, serem boas mães, eficientes e excelentes profissionais. Veja a pressão que existe, né, neste aspecto. Os homens também estão se cuidando muito mais, bastante, né, mais interessantes, aí bastante tratamento, etc. Mas é muito forte isso. Então, existem estudos científicos falados pelo pessoal da Inova que, né, bem próximo, então, essas pesquisas, né, da toxina botulínica melhorando então o aspecto visual da pessoa e que está relacionado então a essa parte mental, bem-estar, tratamento estético e nos casos do envelhecimento, e não ocorrendo isso, podendo entrar num estado depressivo, né? Quem vai envelhecendo não se trata direito e etc. E aí tá toda essa pressão social, então relacionada então à mente, o estado depressivo e obviamente depois com consequências ao corpo. Veja que os três estão super integrados, os três pilares corpo, mente e alma, né? Os três pilares aí que preconiza a Inova aí. Então, isso é importante. E aí então existem estudos científicos e concluíram que a aparência então importa profundamente nos sentimentos e na qualidade de vida das pessoas, fundamental. Então, esses aspectos, então a percepção, então a longevidade que buscamos tem que vir também de um bom tratamento facial, estético e tudo mais, o cuidado com o corpo, com a mente é importante nisso, porque pode impactar a mente, impacta o corpo e vice-versa. Então, dado que os três estão super integrados. No passado, né, as pessoas com 40 anos de idade já eram tidas como senhoras. Hoje, algumas pessoas dizem que são de 40 a 60, mas isso no futuro, breve e agora, né, com todas essas técnicas aí de relaxamento, conhecimento e mais a IA generativa, tudo, a tendência do envelhecimento é muito mais prolongado. Vai se falar de um idoso de 70 anos para frente, olhe lá alguns, né? Alguns casos. Então, isso tem que se tornar a realidade do momento, essa longevidade mexendo com tudo isso. E aí, então, a IA na saúde vai permitir um diagnóstico precoce, né, de todo esse interrelacionamento
com tudo isso. E aí, obviamente, vai trazer um tratamento facial, um tratamento estético adequado, corporal também, ou até tratamento, né, mental, de mindfulness, de corpo, mente e assim por diante, alma mesmo, um mindfulness para que a pessoa, né, uma meditação, um Deepak Chopra, Jet Kaur e tantos outros que façam, então, caminhadas ecológicas, passeios turísticos, grupos que a pessoa sinta, né, pertencimento a um grupo, esse lado social, tudo é muito importante, como falamos, né? Somos uma pessoa biopsíquica e social. Então, é o corpo, mente e alma biopsicossocial, muito importante, então, estão tudo interligado. Às vezes a pessoa está com o corpo bom, a mente, mas aí essa parte social não muito adequada e um começa a influenciar o outro, a gente não sabe a origem do problema. Então, a origem do problema precisa ser diagnosticada precocemente para um tratamento precoce e uma eficiência, eficácia em tudo isso. Até vendo aqui as expectativas de vida, né? Aí, então, estamos falando da ordem dos 75 anos, as capitais brasileiras, inclusive, né, que tinham baixa, né, expectativa de vida, como estão aumentando, né? Então, isso é importante, né? No Brasil, 65, 68 anos, mas já estamos falando de 70, 75 anos, em média. Há pessoas que, bem tratadas e com essa integrada corpo-mente e alma, vão muito além, né? Então, estamos falando de um aumento de expectativa médio de vida de 10 anos, né? E aí, 80 anos, em breve, 86, mantendo a saúde e com qualidade de vida, né? Não basta só a longevidade, mas com qualidade. Então, os desafios dessa longevidade, qualidade de vida, diagnóstico precoce e uma pesquisa contínua, como é que a pessoa está fazendo. Tudo isso, então, num omnichannel que falamos, né? E veja que isso é integrado. Veja os Estados Unidos, que gasta 20% do PIB, né, com esta área. E não obstante, tem pessoas obesas com problema com tal, grandes gastos em saúde que não tem tanta longevidade de vida. Veja então que não é somente um investimento, é uma tríade, que é um conjunto que então é importante. Obviamente, qualidade de vida e gastos com remédio, medicamentos, hospitais e tudo mais é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, principalmente nos casos de doenças, né? E aí sim, sem dúvida nenhuma, mas numa tríade completa, holisticamente falando, as pessoas precisam ir além. Então, é importante. Então, tanto no investimento físico de rede hospitalar, fármaco e etc., mas também as outras áreas. Então, tudo isso é um conjunto. O papel da indústria farmacêutica já falamos no encontro 6, né? E aí o IA nessa orquestração, por isso que essa aula 8 é a soma do setor fármaco que fizemos com todo o setor hospitalar e agora somando, e nesta aula 8 então estão as redes de academias, estão as empresas de tratamento estético, né, corporal, facial e tudo mais, estão as empresas, né, desse cuidado holístico de saúde, bem-estar, meditação e tudo mais, práticas, as empresas de turismo, arvorismo, etc., tratamento, e aí as empresas do tratamento da terceira idade, as academias, clubes, e todos junto nessa conscientização que é importante tratar isso já. Obviamente, doenças como cardiovasculares, doenças crônicas, diabetes, câncer, e até neurodegenerativas, isso são tratamentos médicos, né? Então, isso é importante, toda a pesquisa e desenvolvimento, tudo isso integrado na rede única de saúde, o SUS, esse é o grande desafio. E aí, nossos smartphones, vejo aí, alimentação, nutrição, exercício e sono. Esse é o pilar básico, né, que o pessoal fala da saúde. Então, ter uma nutrição bem balanceada, com todos os elementos, frutas, legumes, proteínas, carboidratos, na hora certa, né, do dia,
e depende da atividade física com que cada um faz, seu tipo de profissão e assim por diante. Então, não existe uma nutrição é igual para todos, né? E o ideal é a nutrição individual. Procure uma nutricionista, veja os seus ganhos, façam os exames, façam as medições para ver se realmente, né, a massa corporal, a nutrição, exames de sangue, depende da atividade física, depende do sono, depende de tudo isso, a nutrição adequada para o tipo de atividade de trabalho que você exerce. Obviamente, as pessoas com atividade física mais braçais, construção civil e assim por diante, que requer uma habilidade mais física, obviamente, né, com uma dieta mais calórica, assim, né, porque é a necessidade. Pessoal de escritório que tem uma outra pegada, uma dieta mais, né, light aí, com verduras, legumes, assim por diante, porque tem uma atividade diferenciada. E isso variando ao longo da semana, variando ao longo do ano da atividade também, depende da estação do ano, uma estação de verão é diferenciada, então, com mais necessidade, então, até a parte, né, de gestão de águas e alimentos mais líquidos e assim por diante, toda a parte hídrica, né, de transpiração e também tudo relacionado. Exercícios também são fundamentais, atividades físicas regulares, 3 a 4 vezes por semana, no mínimo 45 minutos por atividade física. É uma caminhada o que preconizam, pessoas mais jovens, atividades mais fortes, quem gosta, né, de então, numa atividade mais forte, são diferentes das alimentações interrelacionadas aos exercícios. E aí o sono é para todos, né? O sono é onde, né, a parte toda aí das toxinas são eliminadas, o corpo realmente relaxa, descansa e se recupera durante o sono, no mínimo 4 horas de sono REM, que é aquele sono profundo, e de 7 a 8 horas no total é muito aconselhável. Esse aparelho deve ser desligado meia hora antes, a não ser que seja utilizado para as atividades de meditação e tudo mais. Tudo isso relacionado à nossa ODS 3, saúde e bem-estar. E isso tem, por isso que estamos na IA generativa, temos na ponta os wearables, que são os IoTs, que são os aparelhos de medição, os sensores, monitoramento da saúde constante, e aí das diversas formas, o relógio é o mais conhecido, mas tem tantos outros, e aí dependendo da atividade física, sensores colocados no corpo, um pós-operatório é diferenciado, um catéter, alguma coisa diferenciada. Então, são todos os IoT, são os wearables, né? E aí, interconectado com os apps de saúde interconectados com os wearables vão te dar ali um pré-diagnóstico. E, eventualmente, periodicamente, a telemedicina complementando tudo isso. Esse é o tripé tecnológico básico importante dos wearables, com as medições constantes, os apps fazendo análise disso numa primeiro filtro, né? Porque para poder ter tempo e consultas telemedicinas periódicas, quinzenais, mensais e assim por diante, dependendo de cada caso, obviamente. Essa tríade é importante. Tudo isso no nosso inteligência artificial, no nosso data lake individual, guardando tudo isso para que se tenha então uma evolução do paciente, né, da pessoa ao longo da sua história. E aí então traremos a nossa hiperpersonalização da saúde, one-to-one, é a coleta de dados nesse data lake que estamos preconizando, para que o IA possa fazer a análise, identificação e os padrões e riscos de cada um, e já o IA dar uma própria recomendação, né? Com o melhor dado de entrada, o melhor o seu data lake que você tem, o seu histórico todo ali, utilizando os wearables, tudo mais, realmente poderá ser utilizada a IA para tudo isso. E aí vamos ter uma comunicação direta indústria-paciente. E aí chamamos de indústria, poderíamos chamar cadeia logística da saúde, eu acho que é mais adequado, da saúde e do bem-estar, né? Por quê? Porque isso é bom para todos.
vai para o pessoal, o preparador físico, né? O pessoal da educação física também conhecer tudo, o seu corpo, mente e alma, o pessoal das terapias, e aí os médicos, todo mundo. Então, seria uma comunicação direta, cadeia logística, ODS 3, saúde e bem-estar com o paciente em si. E aí, informação, suporte, educação de saber utilizar tudo isso. Então, é importante essa evolução do setor. No passado, a saúde estava, né, um para muitos com os genéricos e assim por diante, a anotação de ficha, e aí então o médico, muito trabalho hard, né, e pouco tempo para cuidar do paciente. Agora o inverso, tudo isso na Lake, no cloud, e aí o médico poder se debruçar, entender aqueles dados, parte psicológica, física, mental, hobbies das pessoas, tudo isso na sua histórico vai melhorar o atendimento e vai revolucionar então a entrega da saúde com tecnologia aí no futuro breve, e muitos já estão utilizando e buscando nadar em oceanos azuis cada vez maiores, utilizando toda essa tecnologia. O investimento em pesquisa e desenvolvimento é fundamental, né? Quem tiver mais, mas com a IA generativa cada vez mais, né, na palma da sua mão, o chat GPT versão 3.0 é gratuita, o Gemini também, né, todos eles. Então, você pode ter, hoje é na palma da mão, perguntas, respostas, etc. Uma versão mais sofisticada, com uso de tabela, o chat GPT 4, aí US$ 20 por mês, por enquanto. Então, isso tudo na palma da sua mão. Veja que com US$ 20 você pode fazer gráficos, fazer análise, tudo mais. E numa versão gratuita inicial, né? Então, tudo está cada vez mais escalável e na palma da mão, acessível a todos. Então, isso é importante. E a importância dos medicamentos, sim, né? Num tratamento aí, né? Tudo estamos falando que a pessoa é holística, mas no caso de uma enfermidade, aí sim, sem dúvida nenhuma, um tratamento médico, procure um profissional especializado, não vá fazer autodiagnóstico, etc. A IA vai te dar uns casos simples, você vai melhorando com ela e assim por diante, mas no caso de um tratamento necessário, procure um profissional da saúde, sem dúvida, né? O pessoal até fala assim que a AIDS, tudo com o tempo vai melhorar, né? Que o médico salva vidas, a evolução da AIDS, né? Que hoje o uso de medicamento tem estendido a vida das pessoas. Isso porque estamos falando em longevidade. Então, um acesso global disso. E a transformação na experiência médica. Então, né, e aí dos profissionais da saúde e do bem-estar terão mais tempo para entender a pessoa, porque o seu prontuário, né, a sua anamnese vai estar pré-pronta pela UAI, ali no data lake da pessoa, e aí sim o profissional vai entrar em contato one to one e dar a melhor informação, e aí os fármacos vão fazer remédio one to one, né, para tratamento one to one, então tudo isso vai ficar muito mais eficaz. Então, a conexão de tudo isso nesse data lake indústria médico-paciente será integrado. Tudo isso já existem IAs especializadas, estão partindo para isso da Google, da Amazon, da própria Microsoft e todos os outros, né, buscando tudo isso. E aí, o desafio da acessibilidade, principalmente para a turma da terceira idade, né, os mais antigos aí. A turma hoje em dia, naturalmente, já usa os seus smartphones e continuarão usando, mas o pessoal da terceira idade vai ter esse desafio de pessoal ter desenvolvido aparelhos, né, com leitores maiores, menos quantidade de botões de acesso, até acesso por voz e assim por diante, né? Então, o aparelho tem se desenvolvido para esse pessoal e esperamos que em breve seja cada vez mais comum e será comum o uso aí, né, do tratador aí, do cuidador robótico, porque são atividades repetitivas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O robô tem paciência, né? E aí até a segurança dos familiares deixar com ele, porque não vai ter maus tratos de forma alguma, está intrínseco
na sua programação. Então, essa é a grande tendência, né, dos tratamentos robóticos aí, pessoal da terceira idade. Industrialização na farmácia. No setor farmacêutico já fizemos na aula cada vez maior, né? Veja a indústria do passado e a indústria do presente e do futuro, a presença robótica, a presença da IA generativa cada vez mais comum para fazer remédios em alta escala, baratos, acessíveis e individualizados. Então vai sair o remédio lá do paciente X, aqui está as características dele, vai sair one to one. Evolução na pesquisa do medicamento. Então, justamente isso, o one-to-one, um método antigo, fazia-se genérico, milhões e trilhões de moléculas, processo cauteloso e demorado, com a IA agora, então, IA, né, mexendo, então, na molécula específica para cada paciente, uma análise inteligente para as moléculas promissoras individuais, né? E o resultado, então, vai ser eficiente, menos custoso e mais assertivo, né? Os tratamentos mais curtos, e além do mais, a pessoa vai guardar toda a sua informação do seu tratamento no Data Lake. O alvo terapêutico é fundamental, não só médico e fármaco, mas terapêutico também. Então, vamos buscar plantas e plantas medicinais das mais variadas formas. Veja que os setores vão se interagindo da medicina tradicional chinesa, da acupuntura e tudo mais, né, da parte então da biomedicina, tratamentos vibracionais energéticos, body talk, tudo isso vai se integralizando, né? Então a fitoterapia e assim por diante, né? Os florais de bar, então vai tudo integrando e tratando a pessoa terapeuticamente, então vai tudo numa melhoria do tratamento. Então, as pesquisas cada vez mais precisas com a IA generativa, até pesquisa da biotecnologia, nanotecnologia e assim por diante. Há 10 anos atrás, o grau de precisão era de 70%, 80%. Atualmente, estamos buscando 93%, 94%, que em 1, 2 anos vão chegar no 6 sigma, 98%, 99% é a busca dos 6 sigmas. Estamos aí trabalhando com 3 sigmas aí, 93, 94, 4, 5 sigmas. Então, que são os desvios padrões, né? Então, 6 sigma 99 aí por cento praticamente, que é o que trabalha a indústria de precisão, né, na indústria aí de elaboração dos beverages, etc., tudo na faixa etária, né? É, a faixa do Green Belt, do Black Belt é de 99%. Nós vamos buscar isso na indústria. Os efeitos colaterais reduzidos cada vez maior, porque os remédios, os fármacos serão precisos, então vai parar de ter efeito colateral, gastrite, né, do problema no rim, problema no fígado, gastronômico, gastrite e tudo mais, porque o remédio é meio genérico, e aí então, né, então serão remédios mais né, fármacos mais individualizados, diminuindo o efeito indesejado dos efeitos colaterais. A complexidade, obviamente, tudo isso aumenta, só com a IA generativa individual e o tempo cada vez mais rápido de lançamento de novos medicamentos. Imunoterapia, que é a nova fronteira. Então, buscar, então, estimular o sistema imunológico. Então, veja as novas fronteiras do estudo da pesquisa da medicina, né? Então, em vez de combater talvez as doenças propriamente ditas, você melhora o seu sistema imunológico e o sistema imunológico que combate a doença. Então, essa que é a grande mote, a grande ideia, né? Não atuar diretamente só sobre a bactéria, sobre o vírus e assim por diante, né? É atuar no sistema imunológico e prepare ele para atuar, né? Então, aí na sua enfermidade. Essa é a grande vantagem, dá menos efeito colateral, certamente dito. E o tratamento do câncer e das doenças crônicas, isso certamente as pesquisas com a IA na busca ali, né, da parte então da nanotecnologia, até as impressoras 3D e assim por diante, vão cada vez mais buscar isso que fizemos na aula dos fármacos.
E o grande intuito, então, é o impacto na qualidade de vida como um todo, fechando o ciclo, né? O paciente, família e sociedade é o que falamos, né? Corpo, mente e alma. Nós somos dissociados disso, somos seres biopsicossociais. Um problema social pode trazer um problema pessoal, mental e assim por diante, um problema familiar. Então, o paciente ele é integrado e aí busca então uma longevidade do longo prazo em tudo isso, né? E aí o tratamento robótico ali na casa, etc., deixa as pessoas mais tranquilas que poderão tomar ter as suas atividades e sua vida normais, e deixar que né, os pais tão amados, queridos, sejam cuidados ali, etc., né? E o robô avisando efetivamente online tudo o que está acontecendo, deixando você bastante tranquilo que você possa seguir sua vida. Então, isso também é podemos dizer, né, que é um alívio para a família como um todo e para a sociedade. Então, um grande potencial. Indústrias fármacos, com hospitais, com tecnologia, mais equipe de saúde e bem-estar, todos integrados, aumentando a longevidade. E dados reais, com a IoT medindo tudo isso, né? Então, podendo, trazendo soluções e benefícios. Então, fechamos aqui, agradecemos o pessoal da Inova que nos deram, né, toda esse arcabouço, né? Então, isso é muito importante. E trazendo e fechando esse ciclo das palestras da saúde e bem-estar da ODS, né, número 3, saúde e bem-estar, então, integrado com a inteligência artificial generativa, isso é ESG mais PM mais IA, tudo integrado. Obrigado, agradecemos a todos, né? Então, vamos lá. E a nova parceria, esqueci, né? O pessoal está falando aqui da Mente Serena, né? Serenamente, tudo interligado com o nosso novo parceiro, né? Que cuida, então, de todos os tratamentos. Vamos passar os contatos aí. 019 982780111. Repetindo, 019 982780118. Pessoal da Mente Serena, doutora Carmen Borac, obrigado por ter fornecido toda essa informação. Procurem, fazemos tratamento com eles, certamente estamos muito bem, corpo, mente e alma, tratamento integrado, sono, e etc. Tá? Esse é o nosso QR Code para perguntas, respostas e tudo mais, equipe integrada. E eu sou Eduardo César da Project Max, seu PMO virtual sustentável e inteligente. E até o nosso próximo encontro inteligente. Até mais.